Boa tarde. A gente é o grupo 1, a gente vai falar sobre as estatinas e o gene é SLCO1B1. A gente vai começar falando sobre o mecanismo de ação e sobre a sua biotransformação. A biotransformação acontece no fígado, a atuação primária da droga é no fígado, que entra no hepatócito por meio de um transportador chamado OATPC, que é um tipo de transportador de ânions polipeptídicos, que também é usado no fígado para transportar ácidos biliares, hormônios, entre outras coisas. E essa variação, essa biotransformação vai variar os sítios metabólicos do fármaco e também as suas formas metabólicas ativas. Pode passar. E o mecanismo se dá pela inibição da HMG coenzima A, redutase, de uma forma competitiva e reversível, passa mais um, que vai impedir da formação do mevalonato. Essa fotinho, essa ilustração está mostrando que a enzima, né, a HMG coenzima redutase, ela é ocupada pela estatina e impede que a MG coenzima A entre no receptor, travando toda a cadeia, não fazendo chegar no colesterol. E nisso a gente chega na função do fármaco, que é diminuir o colesterol sanguíneo por meio desse travamento, porque o que acontece? Você trava a cadeia e daí a necessidade de colesterol ainda vai existir no organismo. E daí, sem a possível formação de colesterol que já acontece no fígado, ele vai fazer receptores de membrana para sequestrar o LDL, que são as formas de colesterol que são presentes no sangue de forma desidratada, né? Quer dizer, de forma que é possível de ficar livre do sangue. E com isso, com esses receptores de membrana ativos nos hepatócitos, o LDL vai ser sequestrado do sangue e para obter colesterol, e o LDL que circula no sangue vai diminuir. E é isso. Bom, então vários polimorfismos já foram identificados no gene SLO1B1 como tendo interferência na função do fármaco das estatinas, né? Então, um único SNP em RS4149056 é o mais estudado pela interferência no efeito desse fármaco. Esse SNP está presente em 3 alelos, que é o STAR5, STAR15 e STAR17. Pode passar. Então, esse SNP em RS4149056 causa uma mudança, uma troca da base timina por uma citosina. Pode passar também. Essa mudança de base vai acarretar na alteração do aminoácido valina por uma alanina. E essa alteração causa uma atividade reduzida na proteína OTP1B1. É isso, pode passar. Bom, e variações e mutações genéticas são comuns entre populações e etnias. E um dos fatores que corroboram para isso é a miscigenação que cada país ou região possui e que dá a ela características genéticas singulares. Por exemplo, a frequência de polimorfismos de um determinado gene em uma região do Sudeste Asiático, por exemplo, pode ser diferente da encontrada em regiões africanas. E nesse sentido, quando avaliamos a história do Brasil, nós vemos que a nossa população é intensamente miscigenada, trazendo consigo características genéticas de diferentes etnias, e por isso, estudos de polimorfismos genéticos no nosso país tornam-se tão singulares e tão importantes. Nesse estudo, que na verdade é uma tese de doutorado, que foi apresentada ao Instituto de Biociências da Federal do Rio Grande do Sul em 2012, foi um dos primeiros e maiores a se estudar a influência da ancestralidade genômica na distribuição de polimorfismos do GNL SLCA1B1, entre outros no Brasil.
Esse estudo ele levou em consideração a classificação racial adotada pelo IBGE, que é pautada na autodeclaração, levou em consideração também a distribuição geográfica e a ancestralidade genética. E nesse estudo participaram 1.039 pessoas de todas as regiões do Brasil. Pode passar. Após diversas análises moleculares, genéticas e estatísticas, houve o levantamento de alguns SNPs, na qual não foi possível inferir com clareza todas as suas influências. Entretanto, eles levantaram que o SNP 388A ele está associado com a cor de distribuição geográfica. O SNP 463, ele não estava associado com cor, região ou etnia. Eles não conseguiram inferir com clareza suas determinadas influências. O haplótipo do gene 1B, ele foi associado com ancestralidade africana. E em relação ao SNP 521T, que é o estudado pelo nosso trabalho, ele não teve resultados significativos e relevantes entre os estudados. Isso se deu principalmente, possivelmente, pela não presença da participação de povos indígenas no nosso trabalho. Nesse trabalho estudado, na verdade. Pode passar. Ainda sobre a frequência desse polimorfismo na população brasileira, nós encontramos esse outro trabalho, né, que também estuda esse gene, né, e esse SNP, esse polimorfismo. E nesse trabalho, eles analisaram também a porcentagem, né, de alelo C variante e a porcentagem de homozigose ZZ CC na população brasileira. E esse trabalho, além dele analisar também, né, com pessoas de acordo com a sua autodeclaração racial, né, de acordo com o que esse trabalho usou de nomenclatura, né, entre africanos, mulatos e caucasianos, esse trabalho também analisou uma população indígena de povos Guarani e Tupiniquim. Justamente o que esse artigo encontrou foi que a porcentagem do alelo C variante e a porcentagem de homozigose CC foi maior na população indígena, né? E esse trabalho, o que ele discutiu, de acordo com os resultados que ele encontrou, foi justamente que esses povos indígenas talvez sejam mais suscetíveis, né, à miopatia induzida pela estatina, por causa desse polimorfismo, indicando, né, que talvez seja interessante a análise farmacogenética do paciente, de acordo com a sua etnia, para decidir, né, escolher melhor qual estatina utilizar no tratamento. Pode passar. Ana? Bom, existe uma troca, né, que é de uma timina para citocina, que ocorre na posição 521 da gene. A gene do transporte, o ATBI, que está associado a uma redução de atividade deste transporte, consequentemente, aumenta os níveis plasmáticos da maioria das estatinas. E isso acaba gerando uma proteína menos funcional. Vamos lá. Quando o gene estudado ele atua nesse transporte das estatinas por hepatócito, então a gente tem que pensar que todo o metabolismo da estatina vai ser realizado no hepatócito. Com essa proteína com a função diminuída, acontece o acúmulo da estatina na corrente sanguínea e, consequentemente, em outros locais, como no músculo. Dessa forma, uma proteína menos atuante, com o alelo CC, como descrito aqui, vai fazer com que haja esse acúmulo. E esse acúmulo no músculo gera alguns efeitos, como mialgia, né, que é dor muscular sem degradação, a miopatia, que é dor muscular com degradação das proteínas musculares, e a rabdomiose, que é quando a gente tem essa lesão muscular, vai liberar algumas substâncias, como mioglobina, como creatoquinina, e isso vai ser nocivo para o rim. O rim não consegue metabolizar excretar essas substâncias de maneira eficaz. Dessa forma, o que acontece é que a gente pode ter lesão renal associada com a proteólise muscular. Então, pode ser algo muito grave de acordo com o polimorfismo encontrado, podendo levar até a morte.
Inclusive, nos artigos do próprio Parmigicabi, que mostra o guideline, ele fala da função normal, da função intermediária e da função baixa da proteína formada, associada justamente com o risco de miopatia que cada um delas tem. Dessa forma, os pesquisadores conseguem prever e prescrever doses adequadas de estatinas de acordo com o perfil genético do paciente. De acordo com o guideline publicado em 2014, o mais utilizado era 80 miligramas diária. E aí ele falava que ele é tolerado com doses normais de creatoquianina e não apresenta mialgia. Quando a pessoa tem variações de 40 miligramas diária, isso decorre dela estar utilizando outros medicamentos e o uso dessa dose varia de acordo com o perfil genético que essa pessoa tem. Então, se ela é funcional, pode proceder. Se ela é heterozigota, tem que ter um certo cuidado. E se ela é homozigota para CC, também tem que ter um certo cuidado. Quando a pessoa está usando outros medicamentos, como verapamil e o diazepam, aí a dose ainda acaba diminuindo ainda mais, para 20 miligramas diário. No caso das 40 miligramas, pode chegar a usar 20 miligramas diário e ainda pode ter a troca da estatina para outra, de acordo com a toxicidade e o uso eficaz do paciente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os testes. As amostras, elas geralmente podem ser ou de sangue em tubos de EDTA ou em células bucais em álcool. E geralmente o laboratório manda o kit e você devolve com a amostra já coletada pelo correio mesmo. A metodologia utilizada por esses testes é o PCR em tempo real, onde vai ser verificado as variantes C e T. Quando o resultado é homozigoto para CC, indica o risco de 17% do paciente desenvolver miopatia. Quando o resultado é heterozigoto CT, indica o risco de 4,5% do paciente desenvolver a miopatia. E quando o resultado é homozigoto para TT, indica que o paciente tem um genótipo de risco basal baixo de 0,3% de desenvolver miopatia. Os resultados, eles variam de laboratório para laboratório, podendo ser de 10 a 40 dias úteis. Pode passar. Esses foram os laboratórios que a gente encontrou que fazem esse teste no Brasil. O laboratório Gene, o GeneTech, o Genera e o Genomic. O valor, ele varia de R$ 475 até R$ 3.980. Esse valor mais alto, ele é um estudo mais amplo, que ele abrange 33 fármacos e 26 genes, todos relacionados com cardiopatia. Pode passar. E os laboratórios internacionais, a gente encontrou esses. Nos Estados Unidos é um valor, em média, de $100, e na Europa a gente achou um valor médio de 299 euros. Pode passar. Esse daqui, não dá para ler direito, mas é um exemplo de laudo que a GeneTech cedeu para a gente. E primeiro ele vai mostrar a relação do gene com o fármaco. Então, nesse caso, o paciente ele não apresentou uma alteração gene-fármaco atorvastatina e da lovastatina. Entretanto, ele apresentou uma alteração gene-fármaco moderada para rosuvastatina e a simvastatina. E depois disso, pode passar. É mostrado o genótipo que o paciente apresenta para o gene, que no caso é o SLC1B1, e nesse caso o paciente apresentava um fenótipo normal. Pode passar. E aí a gente entra numa questão que a Micaela vai abordar mais um pouco, mas é que por mais que a porcentagem que os pacientes que tomam estatina seja alta, que é 40% das pessoas com mais de 60 anos nos Estados Unidos, a porcentagem das pessoas que vão ter as versões normais do gene é de 75%. Então, elas não correm um risco alto de sofrer a miopatia. Então, o teste ele é recomendado mais para quem tem pacientes que os familiares próximos já apresentaram a miopatia induzida por estatina ou em caso de estudo clínico. Pode passar. Então, por mais que ele seja um teste simples e seguro de ser feito, ainda há esse espaço para questionamento na prática clínica. A gente começa pelo preço. O teste, o mínimo que nós encontramos no Brasil, custa R$ 475,
enquanto um mês de medicamento custa em torno de R$ 10. Outro fator a ser considerado é que, mesmo tendo 2 cópias do gene, é bem raro você ter um efeito adverso grave, como rabdomiólise. Outra coisa que o teste não vai te dizer são os fatores de riscos não genéticos, como se a pessoa faz uso de cigarros, álcool, sexo da pessoa e comparação de outros remédios que a pessoa toma. E, por fim, os profissionais da saúde dizem que o resultado do teste não vai alterar o procedimento, que é ter uma dose que aumenta gradualmente, sendo que se a pessoa responder de forma adversa, ela vai interromper o tratamento, sendo que depois de um mês ela pode retomar o tratamento com uma dose menor ou com outra estatina. Então, por causa desses fatores, há esse questionamento de se a gente deveria usar na prática clínica, e alguns pesquisadores dizem que realmente é um teste que a gente precisa usar mais na pesquisa e construir mais evidências dos benefícios para a prática clínica e entender mais sobre a farmacogenética. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Essas são as nossas referências bibliográficas. Aí, quem quiser ver com mais detalhes, é só pausar o vídeo. Obrigadão, galera.